Ok, que filme foi esse? Pro bem ou pro mal? Que filme foi esse? Bem, pessoal, iremos falar do filme de Black Clover, A Espada do Rei Mago, título meio sugestivo, porque eu vi gente fazendo umas piadas bem merda envolvendo isso. Pega na minha espada. E eu vou falar do filme como todo, já que ele demorou 2 anos pra sair, então eu já quero fazer nesse vídeozão longo de uma vez. E a primeira parte dele vai ser sem spoilers. Lá na frente eu falo com spoilers. E eu não recomendo tu pular mesmo que você só queira spoilers, porque eu vou falar do que eu achei do filme, do contexto da história, se acrescenta alguma coisa nessa parte. Na parte com spoilers eu vou falar de alguns detalhes que eu achei interessante. Mas como um todo, esse filme que demorou 2 fucking anos pra sair, sério, ele foi anunciado no fim de Black Clover em março de 2021. Valeu a pena mesmo? É disso que a gente vai falar primeiro. Mas antes, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que vai me ajudar demais. E muito obrigado a todos os membros. Esses sim estão ajudando também pra cacete, que estão pagando, já que o YouTube não paga. Agora, sobre o que eu achei do filme, bem... muito bom! Uhul! Claro, eu já vou deixando bem claro que ele não é o mais inovador filme de Battle Shonen. Eu tinha visto gente que acabou de ver o filme e, meu Deus do céu, bagulho... Não é. Mas não é esse um ponto negativo do filme. Ele pega essa fórmula que alguns filmes de Shonen original tem, como os de One Piece, Boku no Hero. Os Boku no Hero são uma desgraça, por sinal. Ele pega essas fórmulas de alguns filmes de anime que a gente caga e mesmo assim faz bilheteria, tipo o filme de Boku no Hero. Os 3 são ruins. O primeiro é o mais aceitável, mais divertidinho, e aí você pelo menos compra um pouco melhor. Mas os outros 2 são muito ruins, só tem uma cena que presta em cada um, e eles têm história original, e o pessoal ainda fica meio receioso de assistir, porque esses filmes estão cada vez mais repetitivos, com uma fórmula parecida, e Black Clover em si, ele não inovou tanto nesse ponto. O formato da história é completamente inovador. Não, é até um formato que você já viu em outros filmes. Só que aqui é tão bem utilizado, com os personagens que tem em tela, que você não consegue não elogiar. Pra vocês terem uma comparação mais plena, é tipo pegar o filme do Gato de Botas. Em vários pontos, ele não é inovador, se for para pensar. Em vários pontos, se for pegar, eles estão fazendo a jornada do herói de uma forma um pouquinho diferente, mas ele talvez seja até mais simples que o primeiro. Só que ele é mais complexo dentro dos personagens e na sua animação. E aqui Black Clover faz algo semelhante, que os personagens desse filme, os novos em específico, os antigos também tão bons e tem um papel ótimo. É mostrar todo o desenvolvimento deles em tela nesse momento. Mas os novos Rei Magos, que personagens carismáticos e ao mesmo tempo poderosos pra cacete. Eu vou deixar pra falar das magias, nomes, etc, só na parte com spoiler, mas poxa, vejam os personagens com um poderzinho roubado. E pra quem tava com medo dos Rei Magos, inclusive eu tava com esse medo de serem só bucha, que eles são fortes assim no trailer, mas vão levar um pau pra personagem fraco. Não, meu amigo, eles são fortes, alguns não foram nem derrotados, pra vocês terem uma ideia. Tipo, não conseguiram vencer eles no X1 completo, porque os caras são muito fortes. Eles merecem sim título de Rei Mago, pelo menos na parte da força. E novamente, o que mais brilha nesse filme são os personagens. Você pega os personagens do anime, que a gente já viu seu desenvolvimento, etc, e coloca eles pra mostrar tudo que eles aprenderam até o momento na obra. Tudo pra se encaixar plenamente. A Noelle, ela simplesmente tem um dos arcos mais da hora do filme. Eu não vou falar por quê, mas você fica, cacete, como essa mina evoluiu. E isso você já tem no anime. Mas aqui ela é colocada contra um certo personagem que gera outra discussão, que ela precisava ter há um bom tempo, sendo bem sincero, principalmente por ela ser da nobreza. Isso sim foi muito da hora também. A gente teve uma pequena coisinha do tipo lá no arco dos elfos, mas aqui virou o foco da Noelle, o que foi muito bom. O Asta também se destacou muito, porque foi um dos filmes que focou no ponto do Asta se tornar meio que um líder e um símbolo de inspiração. Ele já é isso no anime para os Touros Negros e para alguns outros personagens mais avulsos, mas aqui ele se torna um símbolo pro reino. Isso é muito da hora. A única parte triste é que ele ainda tá no exílio. Esse filme se passa naquele período de antes de Tríade Negra e depois do time skip, mais ou menos nesse espacinho de tempo. Então ele ainda tá banido, injustamente. Mas eu acho que quem roubou mesmo a cena nessa questão de liderança foi a nossa Mereoleona. Meus amigos, se ela já rouba a cena no mangá, no anime, no filme, esta mulher não parou de imitar um segundo sequer. Se afrouxarem ou se morrerem, eu mesmo vou queimá-los até a morte. Prestem bem atenção. Esto es algo magnífico.
E digo mais, vai ter spoiler pra quem não leu o mangá ainda. Se você terminei o anime e vou direto pro filme, já tem um spoilerzão da Mereoleona e dane-se, os caras meteram louco. Incrível. Tipo Gear 5 no filme do One Piece Red, você fica, caralho, eles adiantaram um bagulho que não vai chegar esse ano ainda. Mas eles fizeram algo do tipo com a Mereoleona. E os outros personagens também estão muito bem. No geral, é um dos maiores pontos positivos de Black Clover como um todo. E aqui, em pouco espaço de tempo, eles conseguiram muito bem. Obviamente com mais destaque para os touros negros, os capitães e os 100 magos. Falando especificamente do vilão principal desse filme, o Conrad, ele é muito legal, porque ele é um personagem sombra ao Asta. No caso, ele meio que diverge do mesmo princípio do Asta. Ele tem até uma frase bem conhecida do Asta, que eu não vou falar aqui, que ele usa assim como Asta. Só que a diferença é que é como se ele já tivesse perdido toda a esperança nesse plano inicial. Ele ainda quer fazer a mesma coisa que o Asta, só que ele tá indo pra um caminho deturpado. Ele tem um objetivo próximo que poderia o tornar até mesmo aliado do protagonista, mas ele quer ir pra um caminho assim... Vamos dizer que ele é meio vilão de XY com um certo Zé do bigodinho, só que sem a parte, né, do racismo, xenofobia e os caralho a quatro. Falando da questão técnica do filme, meus amigos, que bagulho primoroso. Se você é fã de Black Clover, você só toma no rabo com a de animação. É uma animação boa a cada 12, 24 episódios, sei lá. Demora muito pra gente ter algo na média. Aí tem um negócio na média com Haruka Mirai e a gente já fica feliz. Você gosta de chupar caceta? Meus amigos, se você é desse tipo que tá sofrendo há muito tempo, que queria uma animação 100% boa de Black Clover, você vai ter esse filme, além de uma estilização muito bonita. Eu não lembro de ter visto esse tipo de estilização na animação igual em outros filmes de Shonen. Inclusive, este é um filme de Shonen, porque ultimamente tá lançando muito filme com qualidade de TV. Você fica, caramba, paguei pra ir no cinema e o bagulho tem essa qualidade. Mas esse aqui não, esse aqui tem uma qualidade muito acima, muito acima. Tipo, pega os filmes de Boku no Hero e coloca assim, ó, pum, no chinelo. E eu tô comparando com os de Boku no Hero, mas tem muito filme de Battle Shonen que tá seguindo essa linha. E outros que nem são de Battle Shonen, tipo Sword Art Online. E também estão com essa qualidade de TV, que eu acho ridículo. Porque um filme é pra ter uma qualidade de animação alta, por justamente ser um filme. Filho da puta! E agora, o filme de Black Clover, que tá lindo pra caramba, com bastante coreografia legal. Tá muito foda, sério, vocês vão gostar muito. Vão ter um orgasmo por causa de animação de tão boa que tá nesse filme, tão foda. Tem CGI, mas eu não achei o CGI ruim, tá? É um CGI na média, tá ok, nada que destoa do cenário. E pra finalizar o tópico sem spoiler, eu achei a história do filme muito boa. Como eu falei, se eu for pegar a fórmula em si que ele tá usando, não é inovadora. Parece uma ameaça, todo mundo vai levar um pau pra ele no início, e aí todo mundo que sobrar vai ter que se unir pra lutar de uma só vez com essa ameaça final. Geralmente esse tipo de filme usa essa fórmula e muito, por isso que eu falei, o roteiro desse filme não é o mais inovador. Só que ele é tão redondinho, consegue colocar tão bem os personagens, tem pouquíssima coisa pra reclamar, que ele passa voando. Sabe aquele filme que você não fica olhando a hora pra ver se vai acabar logo? É isso. Esse filme passa muito rápido. Ele pega o dinamismo de Black Clover, o dinamismo que já tem, e coloca a prova num filme. Você não para um segundo, mas ele não tá rushado. Ao mesmo tempo que ele também não tá lento. Isso é ótimo. Isso aí passa uma sensação ótima pro telespectador. Pelo menos pra mim, pra uma galera que eu perguntei, ninguém sentiu nem sequer o tempo passando direito. Só, já acabou. E minha voz já acabou junto. E bem, é isso que eu tinha pra falar sem spoiler. O filme é muito bom, a história é bem divertida, os personagens são ótimos, os novos também, as lutas espetaculares. E tudo isso alinhado com os próprios personagens acaba se tornando mais divertido e mais memorável que a maioria, se não todos os filmes de Battle Shonen atualmente. Agora vamos pra parte com spoilers. Será que ninguém nunca te ensinou que uma donzela em perigo deve ser resgatada com cuidado? Eu sou do signo de Virgem, rapaziada. Chega! Agora eu também posso falar de alguns defeitos na parte com spoiler. E uma das coisas que eu acho mais sacanagem nesse filme, uma das poucas coisas que eu tenho a reclamar, são a história dos Seis Magos. E não é porque elas são ruins, e sim porque elas são muito boas. Mas elas não estão no filme. Elas dão foreshadow nesse filme e você pensa que vão ser explicadas, mas não estão. Porque é pra tu comprar o mangá que lança junto com o livro, que não tem aqui no Brasil ainda, e aí você fica sem informação. Isso eu acho muito merda. É meio tapeio das ideias de querer dividir o material original pra tudo que é canto. E lembrando, isso aqui é canônico, faz parte da história de Black Clover, e aí tu precisa ler o último volume
ou um volume específico pra tu entender isso. Eu acho isso meia boca, eu não gosto disso. Isso aqui devia estar no filme e acrescentar pra cacete na história dos Reis Magos no filme. Inclusive, vou falar um pouquinho dos Reis Magos e também... Nossa, Reis Magos, Rei Mago, fica estranho, né? E de suas histórias aqui, pra você que assistiu o filme e achou que ficou faltando alguma coisa. O primeiro é o Jester. Sua magia de barreira pode ser usada de inúmeras formas bem criativas e ela é incrivelmente poderosa e resistente, podendo tancar mesmo que por pouco tempo anti-magia. Magia de barreira, Shangri-La Voodoo! O Jester teve dois amigos, um que morava próximo ao reino de Diamond e outro que era do reino comum. Mesmo ele sendo nobre, etc., ele conseguiu fazer amizade com os dois e ele adorava de verdade esses amigos. Por isso que no filme ele acaba falando pra todos os personagens que estavam lutando com ele, que era o Yuno, Fuego Leon, Yami, Nozel, que eles poderiam se tornar os conselheiros dele e ou até os seus amigos, porque ele ficou com essa necessidade que ele queria amizades, justamente porque ele perdeu tudo. Primeiro ele perdeu o amigo dele de um ataque de Diamond, ele não conseguiu chegar a tempo por causa de atrasos da realeza, que é uma desgraçada como a gente sabe, e seu segundo amigo do reino comum, Braid, acabou traindo ele para o reino de Diamond atacar ele. Por isso que ele ficou enfurecido e depois de matar o próprio amigo e destruir todo mundo sem nenhum problema, ele queria criar um plano militar para dominar todos os 4 reinos. Mas mesmo com esses pensamentos um pouco extremistas, ele conseguiu o apoio de boa parte do povo. Mas a realeza não curtiu isso nem um pouquinho e ele acabou, bem, sendo subjugado, preso e executado. Depois vamos pro Edward. Deles ele tem a magia mais simples, a de gelo. Só que ele consegue alcançar o zero absoluto. Isso aí é algo novo, inclusive dentro da própria alva de Black Clover. Um momento para poder pegar leve. Temos uma lição nova todos os dias, não é, meu jovem? Para de ficar dando palestrinha, velho. E se você notou no filme que ele usa muitas coisas relacionadas à igreja, é porque sim, ele tem uma ligação bem forte com a igreja. Ele, na verdade, escutava sermão dos padres a cada 5 segundos, porque ia muito para a igreja, e notava da condição que aqueles que eram mais pobres e sem magia acabavam enfrentando. Então ele decidiu se tornar um padre, começou a adotar várias crianças para proteger elas e queria mudar a situação do reino. Só que com a intensificação da guerra contra o reino de Diamond que estava tendo na época, todo o seu convento / orfanato foi atacado e todo mundo morreu. O único que sobreviveu foi ele. A partir desse momento ele ficou enfurecido e se tornou um cavaleiro mágico e foi subindo bem rápido na hierarquia porque ele queria mudar as coisas do jeito dele. E sim, foi assim que ele alcançou o cargo de Rei Mago. E ele queria quebrar todos aqueles muros em volta do reino que separava o reino dos ricos do reino comum. Ele queria que todo mundo tivesse o mesmo espaço e que pudesse ver as mesmas coisas. E ele queria igualdade praticamente. Os nobres não gostaram muito disso não e tiraram ele do posto de Rei Mago. Assim ele fez uma rebelião, mas ele acabou não vencendo. Ele também foi subjugado, preso e executado. Agora vamos pra Príncia Funny Bunny. Essa aqui eu acho que vai ficar bem popular só pelo fato de ter lutado com a Mereoleona. E sua magia é a magia de legião. Você é forte, mas devo dizer que não tão forte quanto eu. Uma magia bem roubada, por sinal, porque ela pode criar um exército todo sem problema nenhum, baseados no xadrez. Então a gente já viu usando torre, peão e ela, no caso, é a própria rainha. Em seu passado, ela nasceu de uma família de nobres, mais uma família de nobres caída, mais ou menos semelhante igual o Gaut. Então ela fez de tudo para proteger sua família e seus irmãos mais novos. Até que um dia os nobres começaram a ficar de olho nas terras da família dela, onde eles iriam perder tudo. Então, para tentar impedir, ela acaba se unindo a eles e ela vai se tornando uma cavaleira mágica, lá nas Rosas Azuis. Dia após dia, ela acabou ficando mais e mais popular entre o povo, é uma estrategista absurda, ela é uma deusa da guerra praticamente, e aí ela acabou chegando no cargo de Rei Mago, mas não tanto por mérito próprio, não que ela não seja forte, inteligente nem nada do tipo, mas os nobres estavam forçando ela a fazer tudo isso, só estavam querendo usar ela, e aqui não é diferente. Ela só foi colocada lá para eles poderem controlar tudo sem nenhum problema. Até que um dia, numa batalha contra o reino de Diamond, seus pais e irmãos foram sequestrados. Só que seus estrategistas de guerra não contaram isso, porque senão obviamente ela não iria atacar, eles eram reféns. Eles não contaram, ela atacou o reino de Diamond e seus pais e irmãos foram executados. E após ela descobrir isso, da morte dos seus pais, etc., ela ficou enfurecida e tentou matar geral, mas teve sua magia selada e foi aprisionada em uma aldeia bem distante. Só que, bem, essa aldeia foi atacada por bandidos um dia e ela tentou ajudar todo mundo naquele lugar. Mesmo estando presa sem magia, ela tentou salvar todo mundo e acabou morrendo no processo, afinal ela não tinha mais magia pra usar.
passado bem trágico também. Por último, nós temos Conrad, que nasceu de uma família bem rica, uma família nobre chamada Leto. Ele nasceu com a magia de chaves, que era considerada uma magia de ladrões, etc, porque podia abrir qualquer coisa. Então ele sofreu preconceito da própria família e de todos à sua volta, principalmente que eram os nobres filha da mãe. A minha magia de chave é inútil, a menos que eu pegue emprestado o poder de alguém. Afinal, a minha magia é não desistir jamais. Ele ficou a infância inteira praticamente sozinho e boa parte da vida adulta. Uma coisa que ele nunca conseguiu fazer com que as pessoas gostassem dele direito, exceto o seu próprio esquadrão. Quando ele cresceu e se tornou um cavaleiro mágico, já que ele já sabia um potencial da sua magia, as únicas pessoas que o respeitavam de verdade eram os membros do seu esquadrão, que eram os Serpentes Branca e sua esposa, que era sua vice-capitã. Então até lá ele teve uma vida bem feliz, ele também virou amigo de Julius e outros capitães, então ele estava tendo finalmente o reconhecimento dele. Só que os nobres fizeram de uma maneira bem semelhante ao pai do Zora e queriam se livrar dele, afinal ele era algo problemático, ele representava algo ruim para os nobres. Então eles tentaram exterminar ele numa armadilha, mas no final ele não morreu, ele era muito forte para morrer de uma maneira dessa, mas seu esquadrão e sua esposa todos foram mortos. E a partir daí, ele nunca mais foi o mesmo, ele se tornou Rei Mago e começou com seu plano maluco de resetar o planeta, fazendo genocídio e podendo recriar só as pessoas que ele queria. Essa era a sua ideologia de renovação. Todos os Rei Magos têm passados muito bons, se você notar, tipo, bem pesados, e todos eles têm foreshadow no filme, principalmente o Conrad, mas eu acho muito triste isso não tá no filme pra tá num volume extra, sinceramente, eu acho isso meio paia e não é exclusivo do filme de Black Clover, muitos filmes de Baron Shonen faz isso. Fora isso, o filme foi extremamente divertido, eu gostei do ritmo dos personagens, o arco da Noelle, como eu falei, foi muito legal pra mostrar que ela é uma da nobreza, mas ela representa um ponto de mudança, o Asta liderando um pouco mais, o papel de cada um dos personagens do filme ficou bem interessante, as lutas como todos estavam incríveis, e não poderia deixar de falar no contraste entre o Asta e o Conrad, principalmente no final, aonde eles emprestam a espada imperial pra ele, e ele consegue usar magia por pouquíssimo tempo, mas do Asta usando magia, meus amigos, isso que eu chamo de fanservice, e o Asta usando magia derrotando o Rei Mago. E o finalzinho com os antigos Rei Magos agradecendo o Conrad, porque mesmo que fosse uma baita cagada que eles iam fazer, eles estavam felizes, agora eles podiam descansar em paz, depois de tudo que eles viram, das batalhas que eles presenciaram, das pessoas que eles conheceram. Foi muito legal o filme. Eu acho que esse filme é legal, assim como alguns de One Piece que me lembro de cabeça, pelo menos, e outros talvez de Pokémon, que também tem uns filmes emocionantes ali no meio, porque ele tem uma carga emocional muito forte. Ele pega esse conceito do eu quero virar o Rei Mago e faz um filme praticamente em volta dele. Um filme bem simples até, com uma história bem singela, mas é tão bem feitinha e com os seus personagens sendo desenvolvidos no processo e mostrando que eles foram desenvolvidos na obra como um todo, tudo sendo colocado nesse ponto. Dessa maneira, o filme pra mim ficou muito bonito, engajante pra caramba, divertido pra cacete. Asta, se torne o Rei Mago. A sua magia é não desistir jamais. Como foi, tem uns problemas, talvez a história poderia ser um pouco mais diferente, não é ruim, mas poderia ser um pouquinho melhor, ou até mesmo, que não foi, informações sobre os Reis Magos, olha as histórias deles, como elas são ricas de certa forma, e como se encaixaram bem no filme. Custava por um flashbackzinho, ou só picotar um pouquinho mais os flashbacks pra gente pelo menos entender melhor o que rolou? Sério, acho que isso ficou faltando. Mas fora isso, foi um filme ótimo, e a dublagem está ótima também. Caraca, teve o Lib dublado. O quê? Cara, ele dá muito trabalho. Mas dessa vez, eu acho que eu vou receber o pagamento à vista mais tarde. E o Nart dublado. Não me importo se eu acabar desmaiando aqui. Se alguém que estiver fazendo a coisa certa for recompensado com isso. Uhul! Vamos ver se puder na Netflix. Vamos dar um apoio. Ele já tá no top 3 no momento da gravação desse vídeo na Netflix, em vários países. Vai dar uma forcinha lá pra gente ver o anime retornando de novo. Eu sei que nem todo mundo tem condição, mas se puder, faça isso, sério. Apoia esse filme que ele merece, é um filme muito bom, e não é todo dia que a gente tá tendo agora filmes de qualidade de anime, infelizmente. Bem, eu espero que vocês, falou e fui!